Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Quero compartilhar com os irmãos hoje uma meditação na Palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21 até o 27, diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nesse texto, irmãos, o Senhor Jesus Cristo fala sobre 3 questões importantes. Ele fala sobre o cristão que desmorona diante das lutas, o cristão que fica inabalável diante das lutas e o cristão que vai morar com Cristo na glória. Ele fala sobre essas 3 questões. Então, vamos entender aqui no texto quem é que vai morar na glória. Jesus começa o versículo 21 até o 23, ele fala que o cristão que vai realmente morar na glória é aquele que faz a vontade do Pai. O que seria fazer a vontade do Pai? É exatamente aquele que ouve as palavras de Jesus Cristo e as pratica. Mas quais palavras? O que Jesus nos ensina? Bom, ele nos ensina coisas como, por exemplo, o batismo. Bom, Cibele, mas eu sou batizada. Muito bem. Ele nos ensina coisas como a comunhão com Ele, buscar a comunhão com Ele, a oração. Ele nos ensina que a palavra que sai da boca dele é o nosso alimento espiritual, ou seja, nós precisamos estar constantemente buscando a palavra, conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos tratar as pessoas da maneira como Cristo trataria e assim por diante. Então, Jesus está falando de coisas que, vamos dizer assim, são muito simples. Porém, para uma pessoa que é extremamente envolvida com as coisas carnais, com as coisas deste mundo, é difícil cumprir. Então, uma coisa que a gente pode fazer um resumo sobre as palavras de Cristo é que nós temos que nos desapegar das coisas terrenas e nos fixar no tesouro celestial, e o tesouro celestial é Cristo. Então, irmãos, se você colocar o teu coração em Cristo, você vai ter sede por todas estas coisas. Você vai ter sede por ler a palavra de Deus, você vai ter sede por estar em oração, você vai ter sede por
praticar, porque você vai querer agradar ao Senhor Jesus Cristo, você vai querer agradar a Deus o Pai. Você vai, consequentemente, mostrar para as pessoas a luz de Cristo, ou seja, você vai tratá-las como o Senhor Jesus Cristo também trataria. Você vai levar o Evangelho, você vai fazer todas estas coisas. Por quê? Porque no seu coração está o amor pelo Senhor Jesus Cristo. Continuando o texto, então, no versículo 24 e 25, o Senhor Jesus Cristo fala que quem então ouve e pratica, ou seja, aquele cristão que vai morar com Cristo na glória, né? Quem ouve e pratica será comparado a uma casa que é construída sobre a rocha, ou seja, uma casa que tem uma fundação muito alicerçada. Então, irmãos, essa casa ela pode sofrer qualquer tipo de adversidade contra ela e ela não vai ruir. Por isso é que Jesus fala: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, a vontade do Pai, nós conhecemos tudo isso através da palavra de Deus. Então, se você estiver firmada na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus Cristo, mais precisamente, você vai estar firmado nele. Eu vou aqui colocar o exemplo da vida dos apóstolos. Não aqueles antes do Senhor Jesus Cristo ressuscitar, não antes do batismo no Espírito Santo, mas aqueles que foram enviados depois de receber o revestimento do alto. Os apóstolos enfrentaram todo tipo de adversidade, mas eles tinham comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Eram pessoas de oração, eram pessoas que levavam o Evangelho, eram pessoas que estavam prontas para assumir qualquer risco por levar o Evangelho. E isso por quê? Porque eles conseguiam ser inabaláveis diante das adversidades, porque eles escutavam as palavras de Cristo e praticavam. Este é o segredo para ser um cristão inabalável. Mas vemos aqui o outro caso da casa construída sobre a areia. É uma casa que em qualquer adversidade ela vai desmoronar. Esse aqui é o cristão que não é verdadeiro, que não tem verdadeira comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que não tem uma vida de oração, que não obedece às palavras do Senhor Jesus Cristo, que não entendeu ainda o significado do reino de Deus, que não nasceu de novo. É aquele cristão que simplesmente ainda não tem o verdadeiro amor pelo reino celestial, não tem o verdadeiro amor pelos tesouros que estão reservados para nós em Cristo Jesus. Então, meu irmão, se você faz parte desta última categoria, eu oriento você que comece hoje a buscar as coisas do reino de Deus, para que venha o seu coração ser tomado pelo amor, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se você começar a buscar e você pedir: Jesus, me mostra, Senhor, me mostra o que o Senhor tem para mim. Ele vai mostrar para você e você vai se apaixonar. Você vai receber um amor muito grande pelo reino de Deus e você vai então conseguir forças para escutar e praticar.
Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis e o cristão, ele não tem que se encolher, ele não tem que se deprimir, ele não tem que passar o dia inteiro numa cama deitado, ele tem que se revestir do poder do alto, ouvindo e praticando as palavras do nosso Senhor e Salvador. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, que o Espírito Santo venha sobre você, venha sobre a tua vida, te dê ânimo, te dê força, para que você venha resistir todo o mal, toda a opressão das trevas, tudo aquilo que o inimigo está tentando contra a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que você resista. Era isso que eu tinha para compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.